Nós vamos dar continuidade aos estudos que nós temos feito, baseados no Catecismo de Heidelberg. E lembrando que o Catecismo apenas é um guia de estudo para nós. Ele nos leva às passagens e às doutrinas bíblicas que nos confortam, nos ensinam, nos edificam para a glória de Deus. A última pergunta que nós vimos, já faz 15 dias, pergunta de número 8, ela tratou de um assunto interessante. A pergunta foi: mas nós somos tão corruptos que não temos capacidade de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? A pergunta é: quer dizer que nós somos tão maus que nós não temos capacidade nenhuma de fazer alguma coisa boa e o nosso coração sempre está inclinado para a prática do mal? Nós vimos que a resposta do catecismo nos levou a passagens bíblicas que de fato revelam que, de fato, nós somos maus, sim. E a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito de Deus, nada que realizamos ou fazemos promoverá a glória de Deus se não for feito pela fé. Nós vimos que este conceito, ele precisa ser bem trabalhado e bem definido, porque é possível que um homem não crente, uma mulher que não teme a Deus, ela faça coisas boas, ela realize boas ações ou boas obras. A grande diferença está em fazê-las e fazendo-as não glorificar ao Senhor. Não glorificando ao Senhor e não fazendo estas boas ações pela fé, logo ela não está fazendo aquilo que agrada a Deus, porque ela não está tributando toda a honra e toda a glória ao Senhor. Então, quando nós fazemos algo bom aos olhos dos homens, mas que não tem por objetivo glorificar ao Senhor, ou nós estamos procurando agradar a nós mesmos, ou estamos procurando agradar as outras pessoas, ou então estamos substituindo a Deus por ídolos. Eles podem ser ídolos os quais nós adoramos, ídolos que não têm vida, imagens de escultura que nós atribuímos ser deuses, ou nós adoramos a nós mesmos, ou adoramos a alguma outra pessoa. Então, somente nascendo de novo, ou experimentando o novo nascimento, é que nós vamos compreender que nada pode ser feito de bom se não tiver por objetivo a glória de Deus. Se eu não glorifico a Deus, então o que eu estou fazendo está fugindo do propósito pelo qual eu fui criado. A pergunta de hoje, ela segue a sequência, e a pergunta de número 9, ela vai dizer o seguinte: mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Veja só, se nós vimos na Bíblia que nós somos tão corruptos que não temos capacidade de fazer bem algum, e até mesmo as nossas boas obras, a palavra de Deus diz, são consideradas trapos de imundícia, será que Deus não está sendo injusto quando Ele exige de nós que façamos algo que nós não temos capacidade nem poder para fazer ou para cumprir? Nós vamos trabalhar então este assunto hoje. A pergunta, ela nos leva a respostas bíblicas muito importantes. Vou ler novamente a pergunta e nós vamos entrar na resposta. Vejam só: mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta: não. Pois Deus criou o homem de tal forma que ele era capaz de a cumprir. Mas o homem, sob a instigação, sob a tentação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Então, vamos começar a trabalhar hoje. Primeira passagem sugerida aqui está no primeiro livro da Bíblia. Vamos para Gênesis. Recorremos novamente ao primeiro livro da Bíblia. Gênesis, capítulo 1. Versículo 31. Primeiro versículo sugerido, ele deixa muito claro que quando Deus criou o homem, Ele o criou de tal forma que ele era capaz de cumprir aquilo que Deus hoje exige de nós e que nós não temos condição de fazer. Então, olhem só que quando Deus terminou, nós lemos até essa passagem já anteriormente, ou em estudos anteriores, mas é importante repetir. Vejam só, Gênesis 1, versículo 31. Vamos ler juntos.
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vocês devem lembrar comigo que, ao terminar de criar o mundo em 6 dias, Deus ele conclui de uma maneira diferente dos outros dias anteriores. Todos os dias anteriores ao sexto e último, quando nós lemos Gênesis capítulo 1, por exemplo, vamos lá para o início, versículo 1, a descrição da criação. Aí nós vamos ver, olha, chegamos aqui no versículo 10. Versículo 10 diz: e a porção seca chamou Deus terra, e o ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Aí nós caminhamos mais um pouco, versículo de número 12, mais uma vez nós encontramos a mesma expressão, e viu Deus que isso era bom. Caminhando mais um pouco, versículo 18, mais uma vez a conclusão é: e viu Deus que isso era bom. E os dias iam se findando, e Deus ia concluindo que o que ele estava fazendo era bom. Quando nós chegamos no final, versículo 21, Deus então, ele cria os animais, ele cria animais marinhos, seres viventes que rastejam, aves, enfim. Final do versículo 21, e viu Deus que isso era bom, terminando o 5º dia. Aí quando nós vamos percebendo a sequência, versículo 25, a mesma repetição, e quando ele conclui a criação no 6º dia, fazendo homem e mulher, há uma ênfase. Deus não vai dizer que o que ele fez era bom, mas ele vai dizer no final do versículo 31, que quando o dia 6º ele é concluído, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O homem foi criado por Deus com a capacidade de cumprir a sua lei. Então, Deus cria o homem com a capacidade de cumprir os seus mandamentos, de cumprir a sua lei, mas a sequência vai nos mostrar que o homem, sendo tentado pelo diabo, ele resolveu desobedecer os mandamentos de Deus. A criação do homem em perfeição, ela estabelecia limites, ou teve limites estabelecidos por Deus. O homem foi criado perfeito, mas com a capacidade de pecar. Ele poderia obedecer ou desobedecer. Ele poderia permanecer firme, seguro, no propósito de não quebrar o mandamento de Deus, mas ele poderia quebrar. E o que acontece então? Em Gênesis 3, no versículo 13, nós já estamos aí na passagem que mostra a desobediência do homem, quando Deus ele vai ao encontro do homem e da mulher. Gênesis 3, 13, diz o seguinte: disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? A resposta da mulher é: a serpente me enganou e eu comi. Ou, em outras palavras, a serpente me instigou e eu comi. Comer aqui envolvia desobediência, quebra, aquilo que Deus tinha exigido do homem. Então, o homem desobedece a Deus quando ele quebra o mandamento do Senhor, e a figura do tentador aí teve uma participação terrível, mas que poderia ser resistida da parte do homem. Tanto que a Bíblia vai nos dizer, no Novo Testamento, que ainda hoje, nós que não temos mais aquela capacidade perfeita de Adão, mas estamos passando por um processo de restauração contínua, sendo santificados, e só seremos perfeitos, sem pecado na glória. Até mesmo nós, a Bíblia diz que sobre nós não vem tentação que seja sobre-humana, que seja impossível de dizer não, que seja impossível de resistir, porque ainda hoje Deus oferece o mesmo escape que ofereceu a Adão, mas que ele preferiu dizer não ao Senhor e sim à serpente. Aí quando nós passamos para o Novo Testamento, o que é que nós começamos a ver? Vamos para o Evangelho de João. Agora, no Novo Testamento, abram comigo o Evangelho de João. Vejam só, 4º livro do Novo Testamento, 4º Evangelho, João 8.
Evangelho de João, capítulo 8. Quando Jesus ele está replicando a acusação dos fariseus de que ele era blasfemo, de que ele não era o Filho de Deus, de que eles de fato que eram os verdadeiros filhos de Deus. Vejam a linguagem dura que Jesus usa para deixar claro para eles e para nós que o homem natural, quando pecou, ele se tornou inimigo de Deus. Versículo 43 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Aí no capítulo 8, versículo 43. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E a resposta de Jesus é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí vamos ler juntos o versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, o mentiroso na Bíblia é considerado o filho do diabo. Veja, o mentiroso não é aquele que, vez por outra, por conta da sua natureza pecaminosa, se envolve em uma mentira ou pratica a mentira. O mentiroso é o deliberadamente desobediente. É aquele que, assim como o diabo, continua a resistir à verdade de Deus em Cristo e continua a se achar uma pessoa boa o suficiente para não precisar de salvação e não necessitar do Redentor. Então veja que a Bíblia deixa claro, não é o pastor Alain que está falando, que se nós formos restritos, se você não é filho de Deus, você é filho de quem? Se você não foi transformado em filho de Deus pela graça maravilhosa de Cristo, de quem você é filho? Essa é uma dura e triste realidade que nós contemplamos diariamente quando nós vemos as pessoas ao nosso redor. Quando nós olhamos para pessoas que não aceitam a Cristo. Quando nós olhamos para os nossos próprios familiares que continuam sem entregar as suas vidas a Cristo. A palavra é dura, mas a desobediência do homem fez com que ele se filiasse ao diabo. Nós estamos vivendo um período eleitoral e se fala muito em filiação e troca de partido. Quero uma linguagem fácil para a gente compreender. O que foi que aconteceu quando Adão disse não à lei de Deus e disse sim à instigação do diabo? Ele mudou de partido. Agora ele fez a coisa mais terrível e louca, insensata que o homem poderia fazer. Porque ele saiu de um partido justo, de um partido ético, de um partido verdadeiro, real, eterno, que era seguir e servir ao Senhor, e ele então se filiou ao engano, à mentira, descritas aqui por Cristo. Olhe novamente para o versículo 44. Jesus diz, olha, sabe por que vocês são incapazes de ouvir a minha palavra? Versículo 43, ele conclui dizendo isso, né? Porque vocês são do diabo, que é vosso pai, e o desejo que vocês querem satisfazer não é o meu ou do meu pai. Vocês querem satisfazer sempre os desejos de Satanás. Ele foi assassino desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. E quando ele profere mentira, ele fala daquilo que lhe é natural, porque ele é mentiroso e ele é o pai da mentira. Então nós, como crentes, deveríamos ter muito cuidado todas as vezes que fôssemos tentados a dizer alguma mentira, a enganar. Não, eu não estou dizendo aqui de você ser super sincero, porque existem padrões que nós precisamos observar, e os limites do amor e da compaixão não me permitem falar tudo o que vejo. E vocês também, porque se vocês começassem, eu vou começar a dizer todos os defeitos do pastor Alain, eu ia sair correndo daqui. Porque vocês certamente encontram alguma coisa que vocês não gostam em mim. Mas eu não estou me referindo a isto, mas eu estou falando daquele desejo de engano, daquele desejo da mentira, da preferência pelo erro e não pela verdade, a troca da honestidade pela desonestidade.
da falta de integridade ou da integridade pela falta de integridade. Então, o que o Senhor está nos mostrando aqui é que o homem, depois que caiu, ele se tornou um desobediente deliberado. É o que a Bíblia nos mostra. Aí, por exemplo, ainda no Novo Testamento, em 1 Timóteo, vejam comigo, 1 Timóteo, capítulo 2, o que é que nós lemos ainda? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 e 14. Quando o Senhor está falando a respeito do papel e do homem, ou do papel da mulher e do homem, no proceder, no culto público a Deus, ele vai recorrer à criação para mostrar que Deus mesmo foi quem estabeleceu os papéis diferentes para que o homem e a mulher assim vivessem e servissem. Então, vejam que argumento ele utiliza quando ele diz, por exemplo, por que não pastoras ou presbíteras? Por que não é autorizado que a mulher ela assuma a função de um homem e lidere a igreja? Ele vai recorrer à criação, e quando ele fala, olha só o que ele diz nos versículos 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, ambos iguais, criados à imagem e semelhança de Deus, mas receberam papéis diferentes. Não foi Eva que foi criada para governar a casa, ou seja, para ser pastoralmente líder, mas auxiliar o homem, Adão. E aí ele diz no versículo 14, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que ele está dizendo aqui? Ele está mostrando que a instigação do diabo, ela atingiu e começou pela parte mais frágil. E atingindo a parte mais frágil, e o homem não guardando e protegendo a sua esposa, também cai. Agora, não focando nessa questão da apresentação no culto, ou como deve ser e tal, mas pegando aqui o princípio que o apóstolo Paulo quer nos mostrar, que o Senhor quer nos ensinar, e de acordo com o assunto que nós estamos vendo, o que é que nós podemos retirar aqui? É que o engano, a ilusão, o cair em transgressão, são coisas que vêm depois. Deus não criou o homem incapaz de obedecer. Ele criou o homem e a sua esposa com a capacidade de viver para a glória dele, em obediência. Mas, sendo enganados, primeiro a mulher, o homem dando ouvidos, eles caem em transgressão. E o que é que acontece com tudo isso? É o que nós percebemos no final. Eles não somente se privaram do dom de viver segundo os padrões e os parâmetros da palavra de Deus, mas eles também transmitiram esta herança maldita para os seus descendentes. Aí quando nós voltamos para Gênesis, nós vamos perceber, lá no capítulo 3, eu vou mencionar aqui para os irmãos guardarem. Vejam só que no capítulo 3 de Gênesis, no versículo de número 6, diz que houve então um desejo, a vontade de desobedecer, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, está aí no capítulo 3, versículo 6, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então, a partir desta decisão por pecar, por desobedecer ao Senhor, é que nós vamos perceber no Novo Testamento a Bíblia nos mostrando o que na realidade nós encontramos quando continuamos a ler a Bíblia desde o início. O apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos 5, ele só vai detalhar essa explicação para nós. Mas nós não precisamos nos esforçar tanto para quando damos ou quando seguimos a leitura da Bíblia, percebermos que depois que Adão e Eva, eles desobedecem ao Senhor, a sua família, então, ela se desajusta.
Os seus filhos, então, se envolvem no primeiro homicídio, o mais velho matando o mais novo. As descendências, então, se dividem. Caim fica fazendo parte de uma descendência maldita, amaldiçoada, porque segue os passos desobedientes de seu pai. A raça humana, ela se encontra, na medida que nós vamos lendo o primeiro livro da Bíblia, numa situação tal que nós vamos perceber o Senhor Deus mandando juízo através do dilúvio e exterminando toda uma geração de homens, preservando apenas uma família. Então, o que é que acontece quando o homem resolve desobedecer ao Senhor, dando ouvidos ao diabo? Ele perde a capacidade que ele tinha, e Deus não foi injusto. E Ele não é injusto quando Ele exige de nós que nós cumpramos aquilo que Ele estabeleceu para nós. Vejam só em Romanos capítulo 5, vamos para lá, a última passagem que eu quero compartilhar com vocês nesta noite. Romanos capítulo 5, versículo 12, primeiramente. E depois nós temos mais 2 versículos para olharmos juntos. Adão não só privou a si mesmo da comunhão com Deus, tornando-se filho do diabo, aliado ao diabo, inimigo de Deus, mas ele também privou todos os seus descendentes, porque Deus tinha dado uma ordem a ele: seja fecundo, multiplique-se, povoe a terra. Ele deveria fazer isso, mas aí agora a maldição, não mais a bênção, porém a maldição foi passada. Capítulo 5, versículo 12, vamos ler juntos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, o que é que nós herdamos de Adão? O que nós chamamos na teologia de pecado original. Como é que a gente pode entender o funcionamento disso aí? Adão, ele nos representava no Éden. Então, virtualmente, nós estávamos lá. Temos poucos garotos aqui, né? Mas os garotos que gostam de jogar FIFA Soccer sabem do que eu vou falar agora. Quando você está jogando lá e você escolhe o seu time, eles estão representando você. Quando você faz um gol, quando eles fazem um gol, você está fazendo o gol. Quando você perde, ou quando eles perdem, você perde. Virtualmente falando, você está lá, ainda que não esteja lá. O que acontece conosco em Adão? Nós estávamos lá com ele porque somos sua descendência. E quando ele pecou, ainda que não tivéssemos nascido, nós pecamos também. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é justamente isso. Por isso, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, ou seja, herdamos dele isso, a morte e o pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aí, vejam o versículo 28 do capítulo 5. 28 não, versículo 19, perdão. 18 e 19. Versículos 18 e 19. Vamos ler juntos. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, Adão nos representava e ele falhou. Paulo agora está dizendo que um segundo e perfeito Adão veio, seu nome é Jesus Cristo, e ele também nos representou na cruz. Ele assumiu o ônus que Adão não pôde carregar, e nos representando na cruz, o que foi que ele fez? Morreu em nosso lugar, nos substituiu, derramou o seu sangue, e eu e vocês deveríamos estar no mesmo lugar que ele. Porém, ele deu a sua vida por nós. De modo que, vejam só, hoje, o apóstolo Paulo ele vai dizer, nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Ele diz, se com ele morremos, com ele também viveremos.
Se com ele somos sepultados, com ele também ressuscitamos. Então, a grande diferença está, irmãos, no seguinte: se eu continuo sem Cristo, continuo agindo injustamente, não consigo cumprir perfeitamente a lei de Deus e jamais conseguirei agradar ao Senhor. Mas se eu confio no segundo e perfeito Adão, descrito aqui, aquele que por um só ato de justiça trouxe graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, ele é Jesus Cristo. Se eu entrego a minha vida a ele, creio nele para a minha salvação, então a minha sorte é mudada. E agora o meu representante federal se torna Cristo Jesus, o meu profeta, sacerdote e rei. Versículos 20 e 21, aí do capítulo 5, concluem dizendo o seguinte: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, vejam que versículo maravilhoso, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por que justiça? Porque, lembrem-se, o catecismo diz que Deus não age injustamente. A justiça requer de nós obediência. A justiça requer um sacrifício. Mas aí o que é que acontece? Cristo vem, cumpre perfeitamente a justiça, se torna a nossa justiça e por isso, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Não é assim que o capítulo 5 começa? E é esta a bênção que todos nós aqui temos, se cremos no nome de Jesus. Esta é a bênção que é possível a você, que esta noite aqui está, tem estudado conosco a Bíblia e precisa entender a necessidade de confiar e entregar a sua vida a Jesus. Não adianta carregar a sua culpa por muito tempo, porque você não vai conseguir se libertar dela se você não entregar o seu fardo a Cristo e tomar o seu jugo suave, leve e viver para sempre por Ele e para Ele. O que a Bíblia nos mostra claramente, irmãos, é que a nossa capacidade hoje de conhecer a lei, de saber a importância dos mandamentos de Deus, de viver para agradar a Deus, tudo isso só nos é possível em Cristo Jesus. Então, se recebemos a Cristo, a palavra de Deus ela se torna lâmpada para o nosso pé, luz para o nosso caminho. O caminho da graça agora, ele se torna claro, aberto, possível para nós. Mas se nós continuamos achando que somos justos, achando que fazemos coisas boas a despeito da obra de Cristo, continuaremos caminhando sob o engano, debaixo do engano do diabo. E sabe o que é que o diabo ele deseja fazer com a gente? O mesmo que ele tentou fazer com Cristo quando na tentação do deserto. Ele disse: peça e o Pai vai lhe dar. Faça e o Pai vai lhe conceder. Ajoelhe-se a mim e eu jamais direi aquilo que a Bíblia está dizendo para você direto. Você é pecador e você precisa se arrepender e crer. Se você confiar em mim, é a palavra enganosa do diabo, você vai continuar achando que é bom. Mas a Bíblia diz: se você confiar em Cristo, você vai clamar como o cego de Jericó: tem misericórdia de mim, ó filho de Davi. Vamos orar. Senhor, te louvamos e te agradecemos pela palavra. A palavra que é tua e que nos instrui e que nos diz que o Senhor não é injusto quando condena o homem pecador porque ele não consegue cumprir perfeitamente a tua lei. O homem decidiu desobedecê-lo. O nosso pai, Adão, nos representando, decidiu não dar ouvidos ao Senhor, mas dar ouvidos à serpente, ao diabo. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo. A palavra, Senhor, que nós recebemos traz conforto e alento ao nosso coração, porque nos vemos pecadores, indignos, carentes da tua glória, e encontramos em Cristo um Salvador perfeito, um Senhor perfeito, um sacrifício perfeito, a nossa justiça. Que seja esta, Senhor, a nossa certeza, a nossa garantia e confiança. E todas as vezes que formos tomados por um senso de autojustiça, que lembremos da palavra do Senhor: aquele que está em pé, veja para que não caia. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.
Amém.